Então, caros, nesse exemplo agora, nós calcularemos o centroide dessa figura geométrica aqui, ó, aonde o eixo de x e y eles estão deslocados, tá ok? Ele não está mais, como eu havia comentado com vocês, no canto aqui. Se você não tem a posição do eixo e você tem que optar por uma posição, opte sempre pela referência do seu canto inferior esquerdo. Porém, nesse exemplo aqui, ele está no centro da figura. Observa que o centro do eixo aí é exatamente no ponto de traçamento do arco aqui, da região semielíptica da parte superior, tá ok? Ou na metade da base do triângulo retângulo que eu tenho aí na parte inferior da figura. Então, na parte superior da figura eu tenho uma semielipse ou a metade de uma elipse, que ela tem 94 milímetros por 26, 47 de um lado, 47 de outro e 26 de altura. E um triângulo retângulo de base 94, de altura 70. Então, para nós calcularmos o centroide dessa figura, utilizaremos a formulação. Ó. O centroide em x será o somatório do produto do centroide vezes a área de cada uma das figuras, dividido pelo somatório das áreas. Observe então que o centroide em x da semielipse, ele é zero. Por quê? Ele está exatamente, ó, ele é simétrico. O lado esquerdo é igual ao direito. Então ele está na origem. Então a primeira parte aqui, ó, ela é zero. Eu só tenho como base de cálculo do centroide aqui o triângulo retângulo, aonde eu tenho a posição C2 aqui, ó. Eu quero saber essa distância aqui, ó, de C2 para o eixo de x, ó. Como é que eu acho esse valor? Ele é nada mais do que 1/3 da base em relação ao ângulo, o canto com ângulo de 90 graus, ou 2/3 em relação ao ângulo inferior a 90 graus. Ok? Daqui até aqui eu tenho 2/3, daqui até aqui 1/3. Como vocês podem consultar na tabela de centroides aí de figuras, no caso aqui um triângulo retângulo. Então, se eu tenho 94 de base, 1/3 disso vai dar 31, um pouquinho. 31, uns quebradinho. 31 menos os 47 daqui, ó, eu tenho os 15,7 milímetros, que é a distância do ponto C2 até o eixo de Y. Só que observa que eu estou para a esquerda, então o meu sinal aqui ele é negativo, tá ok? Se eu espelhar esse ponto, ó, no eixo de x, qual que é essa distância aqui, ó? Menos 15,7 milímetros. Eu estou à esquerda, então para a esquerda esse sinal é negativo. Vezes a área desse objeto. 94 vezes 70 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Isso tudo dividido pela área da primeira figura da área semielíptica. Qual que é a área?
π vezes A vezes B dividido por 2. Ou seja, π vezes a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área de uma semielipse. Mais a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Nessa condição eu cheguei que o centroide da figura, o centroide em x dessa figura está em menos 9,915 milímetros, ou seja, alguma coisa próximo aqui, ó, 9,915. Então ela está nessa posição aqui, ó. Ele está nesse eixo aqui, ó, sobre esse eixo. Agora nós vamos achar o deslocamento dele no eixo de y. Então, vamos calcular agora o centroide em y. Observe então que o centroide da figura semielíptica aqui, ó, para y, ele é 4 vezes a altura dividido por 3π. 4 vezes 26 dividido por 3π vezes a área. π vezes A, que é uma das circunferências, uma das bases aqui, ó, a metade da base, vezes a altura. π vezes 47 vezes 26 dividido por 2. Essa é a área de uma figura semielíptica, ok? Observa que nesse caso aqui tudo positivo. Por quê? Na parte superior da figura, na parte de cima. Agora passaremos para o triângulo na parte inferior, abaixo do eixo de y. Nessa condição, então, temos aqui, ó, 1/3 de π, 1/3 da base, para nós acharmos essa distância aqui. Tá vendo, ó? 1/3 da altura. (70 milímetros) é a altura da peça. Então o centroide dele aqui do canto de 90 graus, ó, é o que? 1/3. Então, menos 70 dividido por 3, vezes base, vezes altura dividido por 2. Depois, o somatório de áreas. E nessa condição, achei que o centroide dele aqui, ó, vai passar onde? Em aproximadamente menos 10,670 milímetros. Ou seja, alguma coisa aqui assim, ó, menos 10,670. Então, o centroide geral dessa figura passa exatamente nesse ponto C aqui, ó. Ponto C, definido pela coordenada x e y que acabamos de achar. Menos 9,915 e menos 10,670 milímetros. Então aí achamos o centroide. Observe que deu negativo aqui porque ele está localizado no quarto quadrante, ok? Primeiro, segundo, perdão, quarto não, no terceiro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O centroide dele está localizado no terceiro quadrante, aonde tanto a dimensão em x quanto a dimensão em y, elas são negativas, ok? A questão do sinal, você tem que observar sempre que o seu eixo
dos planos XYI, ou YZ, ou XZ, não estiver orientado no seu canto inferior esquerdo, ok? Você optando pelo canto inferior esquerdo, você minimiza esse problema, que você não tem que se preocupar com o sinal. Você tendo o eixo fora dessa posição, aí você precisa observar essa distância, tá ok? Então, esse é mais um exemplo aí para a gente enxergar. A descrição da figura vai estar no vídeo aí, vai estar na descrição desse vídeo, a descrição da figura que nós analisamos, tá ok? Eu vou deixar disponível lá na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, apresente ela lá no nosso fórum de discussão, que o mais breve possível eu vou estar esclarecendo ela para vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima.